Como a burocracia, regulamentações e um local com histórico de chuvas pesadas podem ser uma combinação mortal. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ficamos chocados com as imagens desoladoras vindas da cidade de Petrópolis, também conhecida como a Cidade Imperial. A cidade que outrora foi sede do Império e que, inclusive, tem a morada de Dom Pedro II e vários pontos turísticos, como o Palácio de Cristal, a Catedral de São Pedro de Alcântara e o Palácio Imperial. O desastre está sendo atribuído à imensa precipitação de chuvas, muito acima do normal, tendo chovido o esperado para um mês inteiro em uma tarde. Contudo, o que muitos se esquecem, parafraseando Frédéric Bastiat, é o que se vê e o que não se vê, especialmente em desastres desse tipo. Petrópolis sempre foi uma cidade que teve um histórico de grandes desastres envolvendo chuvas e inundações. O registro mais antigo de enchentes e desabamentos com morte data de 1859. Vem havendo grandes enchentes desde então. Com a chuva do ano de 1945, Petrópolis ficou devastada por uma enorme inundação que ceifou 30 vítimas e causou incontáveis danos materiais. Em fevereiro de 1988, uma forte chuva causou cerca de 200 mortes e mais de 1.000 desabrigados. Há 11 anos, houve o desastre com mais óbitos na história do Brasil, com cerca de 900 vítimas fatais. Agora, tivemos esse último desastre, que até o presente momento já contabiliza dezenas de mortos. Parece que, em mais de 160 anos de existência, Petrópolis demonstra ser um local com um problema crônico de inundações e desmoronamentos fatais. Mas o que de concreto foi feito neste curto período de tempo por Estado, União e município? Bem, na verdade, quase nada, além de algumas sirenes de alerta terem sido instaladas. Mas e outras medidas como alargamento e aprofundamento dos leitos dos rios, túneis para aumentar a vazão de água dos rios e galerias pluviais maiores? Não, meu caro, nada disso foi feito. De fato, em Petrópolis existe até uma piada local que fala que se muitas pessoas derem descarga ao mesmo tempo, a rua Coronel Veiga inunda, dado o quão tal via tem a facilidade de ser invadida pelo rio mesmo com pouca chuva e sendo uma das mais importantes da cidade. De alguma maneira inexplicável, ainda existem muitos que acreditam que políticos e funcionários públicos irão resolver esse problema, mas se esquecem que eles não possuem o mínimo interesse na prevenção de desastres, vez que, quando ocorre, é declarada calamidade pública. Uma vez declarada, seja pelo Estado ou município, fica dispensada a licitação para a contratação de empresas para ajudar a limpar e ou reconstruir a cidade. Aí que muitos políticos e funcionários públicos realmente enriquecem com contratos superfaturados com seus amigos empreiteiros, vez que ainda é muito comum ser dada a desculpa de que, como se está requerendo, por exemplo, muitos tratores e caminhões de forma repentina, o custo de aluguel do maquinário aumenta. Outra questão de como União, estados e municípios não fazem nada para prevenir desastres ou sequer se importam com isso é o fato que você não pode fazer isso por conta própria, mesmo que queira. Vamos dizer que você percebe que o leito do rio que passa em frente à sua casa está com muita areia no fundo, causando inundações. Você não pode alugar um trator ou mesmo fazer uma vaquinha com seus vizinhos para tal e resolver o problema, pois, caso o faça, logo vai aparecer algum fiscal estatal de algum órgão inútil dizendo que você está mexendo em um bem público sem licença ou qualquer outra autorização e que será multado ou até preso por isso. Em Petrópolis, o nível desse tipo de loucura é tão grande que as margens do rio Piabanha, que é o principal canal de escoamento de águas fluviais e pluviais da cidade, têm suas margens tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou IPHAN, como é mais conhecido. Isso mesmo que você ouviu, os barrancos que formam a margem do rio são tombados, ou seja, não podem ser alterados, e mesmo nas raras ocasiões em que a prefeitura manda alguma máquina escavar o fundo do rio, curiosamente, só em uma parte bem pequena dele,
ainda assim tem de informar e pedir autorização ao IPHAN. Realmente, nada consegue ser mais ineficiente que o Estado. É bem comum também ouvir que um dos problemas que geram os desmoronamentos são as ocupações irregulares ou falta de planejamento urbano. O que se está dizendo aqui é que o problema é o Estado não se meter ainda na vida das pessoas. Primeiro, que as ocupações irregulares são de pessoas pobres que não têm outra escolha além de construir suas residências em áreas de risco, como encostas, pois essas são as menos valorizadas, logo mais baratas, e porque existe menos fiscalização estatal sobre as construções. Um dos fatores que pesam e muito no preço de um imóvel é justamente o preço da burocracia. Para se ter ideia, se você quiser seguir tudo que está na lei, para se construir uma casa, você é obrigado a contratar um engenheiro para elaborar um projeto, o que já é um custo bem alto por si só. E ainda juntar o comprovante de pagamento de imposto sobre serviço do engenheiro no processo junto à prefeitura, apenas para ter uma autorização de construir no seu próprio terreno, mesmo que você, por exemplo, seja pedreiro e tenha a vida inteira construindo casas. Em Petrópolis, quando se compra e vende um imóvel, além dos custos e impostos habituais, ainda existe um outro que é chamado de laudêmio, onde se paga, além dos 2% do valor do imóvel, mais 2,5% que supostamente iriam para a família imperial. O Estado de rouba e encarece imóveis ainda mais que habitual no resto do país, apenas empurrando mais pobres para áreas de risco. Mas é curioso como muitos ainda culpam os pobres por estarem nesses locais mais perigosos. Como dissemos antes sobre o tombamento, não apenas barrancos de rios são tombados em Petrópolis, mas também inúmeros imóveis que não podem ter suas fachadas alteradas, sendo que qualquer obra precisa ser informada ao IPHAN. Logo, fica claro que Petrópolis é uma cidade onde o Estado tem ainda menos apreço pela liberdade que o resto do padrão do Estado brasileiro, que já é péssimo. Petrópolis é planejada, a ponto de você não poder pintar sua janela de uma cor diferente do que o Estado queira, mas isso claramente não funcionou também. É inegável que chuvas torrenciais são um problema que, mesmo que o Estado fosse eficiente, o que jamais será, ou deixasse a iniciativa privada procurar maneiras de mitigar o problema, ainda assim haveria mortes e destruição, mas não da maneira e na escala como ocorrem hoje. No Japão, por exemplo, existem prédios com molas enormes em suas fundações, tal qual amortecedores de carro, para reduzir os danos causados por terremotos. Mas como fazer isso em um local que tudo lhe é vedado? Em Petrópolis, como dito no início, uma das atrações turísticas é o Palácio de Cristal. Tal palácio está interditado há 3 anos, pois a prefeitura não termina uma mera obra que modificaria os canteiros à sua volta. Lembrando que estamos falando de uma cidade em que uma das principais fontes de renda é o turismo. Contudo, o que isso importa para um burocrata que recebe todo mês seu dinheiro roubado da população via impostos certinho em sua conta? Nada. Para ele, é completamente indiferente. Assim como burocratas também não costumam morar em áreas de risco, para ele pouco importa se pobres estão morrendo soterrados, pois não é a família dele. Também, se de alguma forma a repartição que ele trabalha foi inundada ou destruída, pouco importará. Vai receber do mesmo jeito, diferente de quem teve seu comércio devastado pelas águas. Tal situação acontece em todo o mundo, pois inundações são, de fato, os desastres naturais mais comuns, respondendo por 45% de todos os que ocorrem no mundo. Mas em um país tropical e hiperregulado, como o nosso, tal problema toma proporções ainda maiores. Além dos estragos da chuva em si, existe a contaminação do esgoto espalhado, além da transmissão de doenças, como a leptospirose ou pneumonia, especialmente depois que a lama seca e a poeira sobe. No estado do Rio de Janeiro, assim como em Petrópolis, não existe plano de prevenção a catástrofes. Com o desastre de 2011, foi criada uma CPI na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que se propunha a apurar responsabilidades dos agentes políticos, públicos e privados.
e, além disso, a aperfeiçoar a legislação pertinente e outras medidas preventivas e de defesa civil, com o objetivo de que calamidades semelhantes possam ser enfrentadas com maior previdência e eficácia. 11 anos depois, vimos como tudo isso terminou. Nenhum agente estatal foi responsabilizado e outra tragédia ocorreu. Dezenas de mortos, especialmente afogados ou soterrados, residências destruídas, pessoas desabrigadas sem ter onde morar, comerciantes que perderam tudo, ruas destruídas e algo que nunca poderá ser reparado, a dor de quem perdeu alguém que amava, em alguns casos, a família inteira. Este artigo é uma homenagem a todos aqueles que perderam suas vidas em Petrópolis e às suas famílias. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!